Transformação em cultura. Olá, boa noite. Eu sou o Christian, CEO da Impérios Sagrados e também curador da Buildit, a primeira Bienal Literária Geek LGBTI+, que é uma organização conjunta do Governo do Estado do Paraná, Prefeitura Municipal de Curitiba, a IS Impérios Sagrados, também com apoio do Museu Oscar Niemeyer. É a primeira que se tem notícias do país com essas três temáticas. Hoje nós teremos os convidados especiais, a Ana Paula Camargo, Marice Félix da Silva e Alan Johan. Antes de chamar esses convidados especiais, gostaria de agradecer ao Governo do Estado do Paraná, à Prefeitura Municipal de Curitiba, também aos mais de 50 estandistas, todo o pessoal da Feira Gastronômica, o Felipe Fernando Arazão e a Cris dos Podcasts, Podcast Che, Fora do Meio, Devaneios da Cris e Podcast com Dendê. Também cabe menção à Light of Legions, que é a primeira startup centrada em LoL do Brasil e que irá realizar o Campeonato das Eras da Bienal, integrando de forma conjunta a literatura, o mundo geek e a população LGBTI+. Por fim, não só agradecimento à comissão organizadora da Buildit. Então, tem muita gente fazendo parte da comissão organizadora que eu quero citar. A Monique Viegas, Jéssica Ireota, Renato Gonçalves Peruso, Sabrina Favarin, Camila Yes, Doca Soares, Felipe Holanda, Gabriel Berger, Matheus Carriel, o Didio Leão, a Tatiana Miller, Jacob Florencio de Oliveira, o Ellison Pereira, Ralf Sperca, Maria Fernanda Pacheco. Muitas vezes nas lives me questiono por que eu faço questão de mencionar as pessoas que estão junto conosco. Porque a palavra tem força. Eu não sou daquela coisa de palavra tem poder e gratidão. Não funciona comigo, gente. Ouso dizer. Que esse negócio, quando eu ouço alguma coisa assim, você sofreu na vida, gratidão. Vá, não funciona comigo. Eu gosto de falar das pessoas. Eu gosto de nomear quem está comigo. Porque é protagonismo. Tem que dizer, tem que falar, tem que enunciar. E eu, Christian Verde Quevedo, que sou o curador da Bienal na edição de Curitiba. Também tem o Ellison e o Diego, que são do executivo. Bom, para começar a falar sobre transformação em cultura, eu percebo que a transformação, de fato, só acontece quando há um empenho, não é? Quando há, de fato, estudo, quando há, de fato, algo que marque, que faça história, e outros elementos cotidianos que são capazes de interferir na cultura, de interferir no meio que nós estamos inseridos. Como diziam os gregos, não é? Quando nós estamos em pares, agindo em conjunto por algo em comum, nós podemos gerar excelência nas ações. E uma excelência é começar algo novo do mundo. Da minha visão, a Buildit, a primeira Bienal Literária Geek LGBTI+, por reunir essa legião de pessoas, como diria na Light of Legions, tem esse poder transformador. E este time que está aqui é transformador, empreendedor, de cultura, sim. E de uma forma muito única, cada uma dessas pessoas contribui para que nós tenhamos um mundo muito melhor. E na Buildit, com os 50 estandistas, os conferencistas, todo mundo que faz parte, eu sou muito afortunado de ter presente, por exemplo, Felipe Santos de Holanda, professor de Mindfulness Meditação, aficionado por promover o autoconhecimento, integrante da comissão organizadora da Buildit, assim como da startup Light of Legions, que promoverá o Campeonato das Eras da Buildit. Olá, Felipe. Olá, boa noite. Boa noite. Bem, teremos a participação da Ana Paula Camargo, editora da Unic, formada em comunicação, pós em planejamento e gestão de negócios, gestão estratégica de pessoas, especialista em Line Manufacture, ativista do protagonismo feminino há mais de 10 anos. É uma pessoa que eu admiro muito. Oi, Ana Paula. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Bom, e não termina por aí, da Ana Paula. Mais de 25 anos de experiência cooperativa nas áreas de comunicação, industrial, também recursos humanos, empresas como NET, Grupo Slaveiro, entre várias outras empresas como a Renault. Atualmente é Human Power em Júpiter, diretora e aceleradora de Founder Instituto em Curitiba, mentora e fundadora da Unique, uma editora de livros infantis personalizáveis baseados em histórias da vida real. Esse Boa noite. Dá para ver um currículo assim, ó, invejável, positivamente invejável.
Vai me deixar envergonhada, Cris. Imagina, aqui ninguém tem vergonha, aqui a gente só fala a verdade. Por exemplo, sobre a Marise Félix da Silva, professora de História aposentada, ativista dos direitos humanos LGBTQI+, coordenadora estadual da ONG Mães pela Diversidade, bordadeira. Eu também sei fazer bordado, também sei fazer tricô. Poucas pessoas sabem, mas aprendi na escola. Lá no meu tempo, no Pedro II era vivo ainda, né? A gente tinha essas coisas na escola. Mãe e avó em tempo integral. Oi, Marise. Oi, bordar é muito bom mesmo. Boa noite. Boa noite, menina. Que bom ter você por aqui. Uma outra pessoa Obrigada. que admiro Obrigado pelo pelo engajamento, pela parceria, por ser uma pessoa que luta por coisas tão importantes como a convivência com o diferente, com a pluralidade. Que bom que você está aqui. Obrigada. E agora, para a gente fechar nossa mesa aí de diálogo, temos o Alan Johan. É jornalista formado pela Universidade Tuiuti do Paraná, 40 anos, poliglota. Em 2005 fundou a revista Lado A, atualmente a mais antiga publicação LGBT+, da imprensa brasileira, com 77 edições. Eu jurei que era 77 anos aqui. Eu disse, nossa, né? Militante LGBT+, desde os seus 18 anos, foi o primeiro coordenador das políticas da diversidade sexual de Curitiba, de 2017 a 2020. Atualmente é candidato a vereador pelo PSD e também é uma pessoa que eu admirava sem saber. Eu não sabia que ele era o dono, o mega master fundador da revista Lado A, e eu disse, nossa, que bacana é o Alan. Daí fui conhecer toda a história. Olá, Alan. Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, para começar, eu falei que eu vou fugir do script, não é? E vou começar com uma pergunta, né? Uma pergunta que não está no script, né? Na Impérios Sagrados, nós temos um nutriz. Nós temos algo que é um princípio que nos move, que é o princípio que todo Império Sagrado está assentado, né? E é algo que eu vejo desde a contratação de alguém para Impérios Sagrados, certo? E até uma demissão. Porque é o balanço que eu vejo onde eu digo, não, essa pessoa está com a gente. Eu percebo o contrário, nossa pessoa não está mais com a gente, não é? O que eu gostaria de perguntar? Então, eu vou deixar só que o Felipe seja a última pessoa a responder do grupo, que daí ele vai começar com as partes mais sérias, tá? Mas eu vou perguntar dessa forma. Eu parto do princípio que tudo que a gente tem que fazer na vida, a gente tem que fazer apaixonado. Mas apaixonado de um jeito que quando a gente estiver, sei lá, no limite da nossa vida, seja isto que a gente lembre quando está lá naquele limite, seja, sei lá, numa briga ou seja num estado de amor, de paixão. E é justamente sobre paixão que eu quero perguntar para vocês. O que é que motiva, o que faz a vida de vocês ser tão apaixonante? Qual é a paixão de vocês pelo que vocês lutam, pelos que vocês buscam e aonde vocês estão imersos? Ou dito de outra forma, o que apaixona vocês naquilo que vocês fazem? Ana Paula, começa. Eu não me deu nem um segundo para pensar, Cris. Ai, gente, olha só. Eu fiquei muito tempo na vida corporativa, né? E quando eu saí, eu me dei um tempo para pensar o que ia me apaixonar nessa fase nova da minha vida. Eu pensei muito sobre isso. Eu experimentei coisas também, né? Porque eu não consigo me imaginar fazendo alguma coisa que eu não sinta paixão por. Eu adoro desafio e tudo, mas assim, eu sempre fui muito apaixonada pelas coisas que eu fazia. Eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou a dar melhor resultado, a conseguir engajar pessoas nas causas e tudo. E nessa fase nova, eu fui experimentando coisas, e cada vez que eu experimentava uma coisa, eu vinha para casa e botava numa cartolina que eu tenho aqui atrás da porta do escritório. O que eu fiz, quem era o público, exatamente que atividade eu tinha feito e que hora que eu tinha sentido prazer. Qual que tinha sido aquele minuto
que eu tinha sentido um prazer naquilo que eu estava fazendo. E aí, depois de várias coisas que eu fiz, né, dei palestra, fiz mentoria, enfim, várias coisas, eu cheguei à conclusão que eu sentia muito prazer quando eu conseguia ajudar ou apoiar as pessoas a maximizarem a sua potência, né? Na hora que eu conseguia fazer uma pergunta no meio de uma palestra que fez a pessoa abrir uma porta para alguma coisa que ela não tinha percebido, ou numa mentoria, ou no meu trabalho lá em Júpiter, né? E aí, essa é a missão dessa minha nova fase da vida, que é ajudar as pessoas a maximizarem sua potência. E na Unique a gente faz isso também, né? A gente conta histórias, né? Histórias da vida real, onde as pessoas, né, passaram por coisas, né, na vida, tiveram dificuldade em engravidar, tiveram filhos diferentes, mas assim, a vida foi mais forte e elas têm essa história para contar. E isso também é um jeito da gente maximizar a potência que a gente tem dentro. Então, isso é o que me move hoje, eu sou muito apaixonada por isso. E todas as atividades que eu tô hoje, elas me levam para esse lugar. Ai, que lindo! Que lindo é isso mesmo. só. Que lindo! Que lindo! Bom, e assim, eu posso dizer que todas as vezes que eu tenho contato com você, seja enquanto Júpiter, enquanto founder, mas especialmente enquanto Ana, é algo sempre transformador. Bom. Ai, que amado. De verdade. De verdade. Obrigada, querido. Vou deixar a Marise dar uma pensada, vou chamar o Alan, botar na fogueira. Oi, Cris. Então, eu concordo muito com a resposta da Ana, né, de trazer isso no olhar do próximo, do outro, e eu acho que isso é uma questão de maturidade, né, que eu também passei na minha vida, porque a gente reclama muito do nosso, do que acontece com a gente, né, e a gente percebe que ao fazer o bem ao outro, traz, né, uma motivação a mais, né, que não é só pensar no nosso. Os nossos problemas acabam ficando menores, né, quando você começa a ver o outro e ajudar. E eu, desde pequeno, né, tive uma infância muito privilegiada, e desde pequeno eu tive esse olhar, né, de que às vezes a gente planeja demais e os planos não acontecem, às vezes a gente espera demais e não vem, né, e a gente esquece que tem pessoas numa situação que nem ao luxo de sonhar podem, né? Então, eu acho que abre muito o olho, a cabeça, essa parte espiritual da gente, né? De entender que a gente não está só no mundo, que a gente não é uma ilha e que a gente precisa, né, retribuir. Eu acho que isso é muito forte na minha vida, de você entender que o bem que se faz, né, ele multiplica, ele traz coisas boas, porque a vida, claro, você tem que planejar, tem que ter objetivo, mas, assim, não há frustração quando você sabe que você está fazendo bem para o outro. Acho que foi isso que eu aprendi e muito bom. Que lindo, Alan, que bonito. Obrigado por partilhar com a gente mesmo. Bacana, bonito, transformador, né? Porque é uma coisa que eu sempre digo, todas as coisas que eu faço na IS, mesmo a questão, quando alguém tenta centralizar em uma pessoa só, mesmo em relação à minha posição enquanto CEO, eu digo não, porque se você não der espaço, você não dá protagonismo, né? E para mim, PP, paixão e protagonismo estão lado a lado, não é? Marise. Então, eu sou de uma família grande, né? Nós somos muitos irmãos. Então, desde pequena, a gente teve que partilhar, né? A gente aprendeu a conviver e partilhar. E conviver com as diversas, nove filhos, né? Conviver com as diversas personalidades. Eu acho que isso é a base para eu entender a diversidade, porque ela estava dentro da minha casa já. Né? E uma outra coisa que era apaixonante para mim, criança, era aprender a ler, porque eu queria muito aprender a ler, porque os meus irmãos mais velhos liam, tinham livros maravilhosos que sempre nos proporcionaram leitura em casa, os meus pais,
E eu acabei, antes dos 6 anos, aprendendo a ler em casa, porque eu queria muito, queria ir para a escola. E eu sempre quis ser professora. E eu só me tornei professora, de fato, depois dos 40 anos. Olha aí. E aí eu fui realmente dar aulas, tudo, porque me casei cedo, e aí tive 3 filhos e tal, então a vida me levou para esse lado, e depois eu fui estudar e tudo, depois acabei me separando e tal, mas o que me apaixona é ver que eu consegui mostrar para o outro, e aí isso vem muito do aluno. Quando eu via os alunos entendendo um conceito, aplicando aquele conceito, transformando aquele aluno, e isso me deixava assim em êxtase. É a minha paixão, é o ensinar, é dividir o que eu sei, o conhecimento que eu tenho. Porque, bem como o Freire fala, né, ninguém sabe tudo, ninguém nasce sabendo tudo e ninguém desconhece tudo. Então, a gente está sempre aprendendo. E eu aprendi muito com os meus alunos, mesmo porque eu dei aula, o tempo todo que eu dei aula em periferia. Então, em escolas, assim, de situações bem caóticas mesmo. E aí, quando chega um determinado momento da minha vida, eu descubro que tenho um filho LGBTI. E os meus filhos e os meus netos são a minha paixão de vida. Isso está em primeiro lugar. E ao saber do meu filho, né, o Alan conhece essa história, vai ouvir mais uma vez, né, ao saber do meu filho, o acolhimento foi instantâneo, não teve nenhum assim, meu Deus, a minha vida acabou, o que eu vou fazer? Não, foi instantâneo, porque a minha grande preocupação era saber por que o meu filho vivia aquele sofrimento. Uma pessoa com 16 anos era uma tartaruga dentro do casco, assim, de amizade, totalmente diferente dos outros adolescentes. E ao descobrir isso, eu descobri também uma outra paixão, que foi o ativismo. Né? O ativismo de direitos humanos, focado principalmente para as pessoas LGBTI. Né? E isso me apaixona. Me apaixonou mesmo. Eu sou apaixonada pela defesa dos direitos humanos, de um modo geral. Né? E eu acho que assim, a vida me proporcionou momentos fantásticos quando eu entrei no ativismo. De conhecer pessoas assim maravilhosas. O Alan está aí, um exemplo, uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro bastante. Isso me apaixona, conhecer pessoas, fazer alguma coisa para essas pessoas. Quando eu faço as minhas palestras, quando eu vejo as pessoas interessadas e perguntando, e as mães me procurando, eu falo com muita paixão dessa minha ação, não gosto de falar desse meu trabalho, né, mas dessa minha ação. Porque se eu não tiver essa paixão, eu não consigo mobilizar o outro também. Né? Eu acho que a pessoa percebe. Se eu não acredito naquilo que eu faço, como é que você vai acreditar no que eu estou fazendo? Né? Então, eu acho que eu sou movida à paixão. Né? Eu sou movida à paixão. Tudo que eu faço é porque eu sou uma apaixonada. Poucas pessoas sabem, Marise. Nossa, eu fiquei invadido com a sua resposta, porque e poucas pessoas sabem que, bom, a gente se conheceu, ainda o Covid não estava reinando aí, né? Foi o ano passado, né? E quando você me deu um abraço que você me deu, eu me senti em casa no mundo. Eu sou grato a você por isso, de verdade. De verdade, obrigado. Demais, né? Demais. Obrigado. Felipe. Bom, eu tive tempo para pensar. Desde pequeno eu sempre me encantei com heróis, né, na TV, e eu vou acrescentar aqui na categoria heróis professores também, que eu acho que andam juntos. Mas eu sempre me encantei com heróis, sempre quis ser um desde criança, né? Mas com o passar dos anos,
principalmente chegando na vida adulta, eu percebi que o que me encantava nos heróis não era a força física, né, de atravessar fogos e mover montanhas, mas sim o aspecto deles conseguirem incentivar pessoas a serem quem elas querem ser, né? Então eu comecei a ressignificar isso num aspecto psicológico, né, num aspecto mental, de que mover as montanhas não fisicamente, mas mover mentalmente as suas próprias montanhas, seus próprios desafios, né? E o que mais me apaixona, né, nesse ponto é poder ajudar as pessoas a serem livres dentro das próprias cabeças, né, dentro dos próprios corpos. E eu encontrei um jeito muito bonito e muito gratificante de fazer isso, que é através da prática da meditação, que eu sou professor de Mindfulness e meditação. Então, isso, como me influenciou, eu resolvi, né, me dedicar a ensinar as pessoas essa técnica que é milenar, e porque você não precisa, às vezes, nem conversar com outra pessoa para se entender através das técnicas, né, de meditação. Então, quando eu me senti livre dentro da minha própria cabeça, né, não mais preso pelos paradigmas pessoais e sociais, assim, eu percebi que realmente me dá tesão, assim, de levar isso para as outras pessoas, para o mundo. Legal. Que legal, Felipe. Eu acho que a gente vai se encontrando de uma forma ou de outra. Vejo até pela minha própria trajetória. Fiz lá graduação em filosofia, fui fazer letras, fui mestrado em política, fui para Milão, voltei, aí fiz uma outra pós, fiz outra pós, e fui fazer mestrado em teoria literária, e não sei o que, fui fazer formação em psicanálise, psicanalista já 7 anos, sei lá quantos anos, e fui me encontrando e jamais esperava que ia virar CEO. Aí fui fazer do ano passado para cá, de janeiro para cá, até game design fui fazer para cobrar. Vocês estão vendo que eu não estou falando que é por nada, é para cobrar equipes. Nossa, tá errado esse negócio, né? Então esse sou eu, né? Tive que fazer para cobrar, né? Então nunca esperava e acredito que cada vez mais me descobrindo e redescobrindo, né? Agora, Felipe, é contigo. Eu já fiz a parte, né? Antes de comentar, eu preciso contar uma coisa para todo mundo. Eu preciso contar, né? Então, estava eu me preparando para vir, né? Para fazer a live e tudo mais. Tinha colocado uma outra roupa, né? Eu amo água de coco. Se eu pudesse, eu viveria numa piscina de água de coco, né? Comprei isso aqui, água de coco geladinha, sabe? Tudo bem, estava tampada, destampei, eu ia tomar, né? Aí, tocou meu celular, eu destampei ela, né? Ok. E eu sempre dou uma chacoalhada, no dia que eu vou chegar, né? Sempre dou uma chacoalhada. Aí eu larguei ela em cima da mesa, atendi a ligação, né? E voltei. E fiz isso aqui, ó. Flá! Quando eu fiz isso aqui, saltou a tampa. Foi água de coco. Em mim, na cara, na mesa, no chão, no livro, assim, ó. Quase piscina. Mas assim, ó, lavou. Eu tinha recém tomado banho, colocado perfume, né? Tava tudo arrumado. Tive que, né, parar tudo. E de novo. Você queria viver na piscina de água de coco, né? Tá quase. Cuidado com o que você deseja. Vamos começar só com o chuveiro. Vai lá, Felipe. Beleza. Então, agora, já que a gente fez a primeira rodada numa ordem, eu vou inverter a ordem. Então, a primeira a responder vai ser a Marise. Eu vou pedir para cada um se apresentar brevemente e contar um pouco da sua história pessoal, história profissional. O que achar interessante, pode falar. Então, eu começo, né? O Christian já falou, né? Eu coordeno a ONG Mães pela Diversidade, aqui no Paraná, é uma ONG nacional. Nós temos representação de mães em vários estados do Brasil, 25 estados, mais o Distrito Federal, com mães representantes. E o Mães foi criado em 2014 ou 15, não me lembro mais. Né? E acontece comigo também, Marise.
É porque, assim, desde que eu soube do Antônio, e nós vão 16, 17 anos, eu participei de várias organizações. Então, o primeiro foi o GPH, Grupo de Pais de Homossexuais, não sei se vocês conhecem, criado pela Edith Modesto, e que foi precursor de todo esse movimento de pais e mães aqui no Brasil. E existe até hoje, e a Edith é uma mulher de 80 e poucos anos, e ela coordena o GPH até hoje. Então, assim, eu ia para São Paulo todo mês para as reuniões do GPH naquele primeiro ano, para eu poder entender como é ser a mãe, né? E eu lembro que a primeira reunião que eu fui, tinha uma mãe que ela chorava copiosamente, chorava, parecia que o filho dela tinha morrido, e não dito que era gay. E eu virava para ela, olha a minha inocência, né, da ingenuidade mesmo. E eu falava assim, eu não estou entendendo por que você está chorando. Eu não tive nenhuma empatia. Hoje nós nos tornamos muito amigas, é uma pessoa querida. Mas eu não tive aquela empatia, eu tive que aprender isso, aprendi lá no GPH. Então, eu passei pelo GPH, depois eu passei por outros movimentos de mães, de pais, pelo Dignidade, que eu estou sempre participando, agora acho que o Dignidade também já criou um grupo de mães e pais lá. E dentro do Mães pela Diversidade existe um grupo no WhatsApp, com mães de todo o Brasil, mães e pais, né? Só de pessoas trans, porque o meu filho é um homem transgênero, transexual, né? O meu filho é um homem transexual. Então, nós temos um grupo que foi criado por mim dentro do Mães pela Diversidade, que é só de mães e pais de pessoas transexuais. O que me levou ao ativismo não foi o fato de eu ter um filho, na época se dizia lésbica, né? Mas não foi o fato de eu ter um filho LGBTI, né? E o Alan até tocou na história do shopping. Foi o fato do meu filho ter sofrido uma violência, né? Foi expulso de uma loja dentro do Shopping Miller, porque estava de mão dada com a namorada. Eram duas meninas de mão dadas dentro de uma loja, duas crianças de 16 anos, mas o gerente entendeu que elas estavam se excedendo. E quando meu filho chegou em casa e falou isso, a minha primeira vontade foi ir lá e dar a cara do sujeito, né? E perguntar para o meu filho, o que foi que você fez? Então, eu já falei assim, a vítima foi a culpada, né? Fez alguma coisa para ter provocado aí. E aí eu fui procurar ajuda. O que eu podia fazer, né? Então, não é o fato de eu ter um filho LGBT que me leva para o ativismo. O que me leva para o ativismo foi a violência que o meu filho sofreu e que eu sabia que ia acontecer mais vezes. Né? Hoje, o meu filho é um homem realizado, é um homem que trabalha, está de bem com a vida, mas ele passou por momentos muito difíceis, até com ideação suicida. E isso porque teve todo o apoio da família, meu principalmente, mas de toda a família, dos tios e tias, do pai dele, dos irmãos, né? E mesmo assim teve ideação suicida. Então, como ficam as pessoas que nada disso tem? Marisa, então, assim, a minha história é por esse caminho, sabe, Felipe? Esse é o caminho. O que me levou, o que me faz estar aqui agora é isso. Enquanto, eu sempre brinco assim, enquanto esse corpinho, porque hoje eu tenho cara de 64, mas eu já fiz 65 anos. Né? Eu é de 64, mas eu tenho 65. Parece. Não parece. Não parece. 65,5. Mas, enfim, enquanto eu tiver força nesse corpinho e a cabecinha funcionando, eu vou ser uma ativista. Não vou deixar de ser nunca, porque em todo espaço que eu estou, seja ele qual for, eu estou antenada com essas situações, sempre. A situação da mulher,
Eu já entrei em discussão dentro de ônibus, de tudo, e o meu irmão falou para mim, um dia você vai apanhar na rua. Eu me devo, eu não sou chamada, mas eu não vou deixar passar uma situação que me incomoda, sabe? A palavra, como que é? A palavra tem a sua vez, né? Tem se a gente souber usar a palavra, Foucault fala muito bem disso da ordem do discurso. Quando a gente tem um discurso coerente e o público que o ouve é que precisa ouvir, então a gente vai conseguir fazer uso dessa palavra. Enquanto eu puder fazer isso, tiver força no corpinho e a cabeça boa, eu vou estar sempre atuando. Acho que respondi, Felipe? Sim, foi muito bem respondido. Muito linda essa história. Tirei 10, tirei estrelinha. Christian, quer comentar alguma coisa? Eu ia dizer que eu passei então, eu queria dizer que eu passei por uma situação, mas eu tinha uns 19, 20 anos, uns 19, 20, eu tinha recebido o meu primeiro salário, e eu fui comprar uma calça junto com a minha mãe até. A minha mãe não reagiu bem, Marise, mas isso é uma história para outro momento. Não reagiu lá muito bem quando contaram da minha sexualidade, porque não foi eu quem contei. Mas eu tive apoio. Pesa também. Pesa, até porque mas eu tive apoio do meu avô. Meu avô foi a primeira pessoa que eu contei, né? Eu disse para ele, vô, na época tinha uns 14, 15 anos, eu digo, vô, eu saí com menina. Eu vou, mas eu também saí com menino. E ele, Ele disse assim, o vô já sabia, né? Ele falou assim, do jeito que ele era gaúcho, tradicionalista, né? Mas do jeitinho dele, ele foi literalmente meu pai, assim, né? Mas eu ia complementar que nessa loja que eu fui comprar essa calça, o rapaz que vendeu, só que eu sou filho único, né? Assim, eu não sou muito de muitas crenças, mas tem umas coisas que batem, Marice. Eu sou capricorniano com lua em Áries e também ascendente e descendente em Áries. Então, eu sou o cão chupando manga, né? É o cão chupando manga. Como diz minha mãe, Deus me defenda, né? Fui comprar nessa loja, essa calça, minha mãe estava junto, e o rapaz que me vendeu disse assim, moço, essa calça é feminina. Eu olhei para ele, né? Assim, né? Aí eu fiz assim, ó. Eu disse assim, você ganha por comissão, né? Aí ele, ganho. Eu digo, pois então, essa calça que você está me indicando que eu não posso usar porque o meu corpo não se adequou naquilo que você quer, vai deixar de ser vendida. Portanto, você não vai ganhar a tua comissão, isso saindo dessa loja agora. E aqui eu não boto mais meus pés. Então, desde muito cedo, eu sempre fui muito reativo. Minha mãe conta essa história e diz assim, eu conto a versão que eu acho que aconteceu. Minha mãe conta que eu não falei isso, eu falei uns 5 minutos, que eu fiz um discurso na loja lá, falando um monte de coisa. Eu não lembro dessa história, eu conto a versão curta, né? Por mais que eu saiba que não é correto hoje, né? Com isso hoje, tem uma questão de... que a gente não pode ficar calado, né? Porque quando a gente cala, a gente se torna refém da situação. E por isso que a gente tem que ter o conhecimento e se apropriar das palavras de forma coerente para não descer do salto. O que não quer dizer que se eu tiver que descer do salto, eu não vou descer. Eu vou descer e ainda vou tacar o sapato na cara do ser. Não tenho dúvida, né? Mas eu acho que a gente não pode se calar. A Amora é uma das nossas crianças trans, ela tem 9 anos agora. Ano passado, mora no interior, né, bem no interior mesmo de São Paulo, e foi no começo, quando ela, desde 2 anos, ela já diz que ela é uma menina, e uma amiga da mãe dela, de berço, falou todas aquelas abobrinhas que se costuma falar para a mãe, né? Então, a mãe da Amora se sentia extremamente culpada, porque ela ouvia a amiga falando não sei o quê, e a amiga nunca mais foi na casa. Só que um belo dia a mulher apareceu lá. Já estava, foi agora esse ano, porque já estava no isolamento social, e ela falou assim, você sabe como que é, interior, a porta fica aberta, a pessoa vai entrando, todo mundo faz tudo. E a mulher foi entrando, e ela ainda falou assim, fica longe que eu estou com suspeita de Covid. Aí ela ficou na sala, e a Paulinha lá. E a mulher chamando a Amora todo o tempo pelo nome de registro. Na hora que a mulher falou que ia embora, a Amora, olha, 9 anos,
botou a mãozinha na cintura e falou assim, olha, você me respeite, tá? Você está dentro da minha casa e na minha casa você vai chamar de Amora. Se eu estivesse na sua casa, você podia falar o que você quiser. Aqui você não vai falar. E pode ir embora. A Paula disse que ela é minha cria. Ela é filha da Marisa, ela não é minha filha, não, porque eu tenho boca e não faço. Ninguém ficou, todo mundo assim. O pai, a mãe, a avó e a irmã mais velha, que a irmã é bem mais velha que a avó. Ficou todo mundo parado e a mulher foi embora mesmo. Né? E é isso que a Amora aprendeu muito pequena. Né? Ela aprendeu a se defender. O menino chamou ela de viadinho na escola. Ela falou assim, eu não sou viadinho, eu sou uma menina. Então, ela aprendeu a fazer isso porque ela é criança e a criança ela não tem isso da vergonha, né? de não dizer. Ela é mais autêntica porque a gente se freia, a gente tem um filtro que é para não... Tudo que vem aqui não é para sair aqui. Né? Porque a gente foi educada, a gente foi moldada conforme, então você não vai sair. Tem um livro para você, você não vai dizer, né, Ana, uma bosta. Você não vai dizer isso. Você vai ter que ter um jeito de... Né? Então, essas coisas. E a Amora, como criança, ela não teve... E ela falou, diz a Paulinha, que ela falou muito calmamente. Ela não perdeu E é isso que a gente precisa. Porque se a gente não fala nada, a gente está sendo conivente com o opressor. E isso não dá para permitir. Por isso que a gente tem que falar. Por isso que a gente tem que falar sempre para fora da nossa bolha. Para onde a gente estiver, a gente tem que estar falando para todas as pessoas. Para que as pessoas reajam e falem, sem perder a calma, sempre, né, dentro do seu terno e gravata. Se for o caso, tira a gravata e corta o sujeito, mas tem que falar. Tem que importante tornar comum, não deixar passar esse tipo de situação, né? Porque, por enquanto, o comum é deixar passar. Aí a pessoa acha ruim que você reclama ou faz algo do tipo. Isso. A pessoa... sabe, assim, eu digo que é a síndrome da fila, né? Você está numa fila de qualquer coisa. Aí as pessoas começam a reclamar, porque estão na fila. Quando você discorda, que aí é consenso, né? Está todo mundo na fila, está todo mundo na mesma situação. Aí você discorda, a pessoa fica... Como? Como você está discordando de mim? Não, sabe? Então, é a síndrome da fila. Então, quando alguém começa com a brincadeira, com a fala, com a situação, e você discorda, a pessoa tem que parar para pensar. Né? Por que a Marisa está discordando de mim? Dá vontade de dizer que você é idiota, mas eu não vou dizer. Ele vai reconhecer isso sozinho. Assim a pessoa repensa o que a pessoa falou, né? Repensa, aí daí ela vai ver o quão imbecil. Para só de repetir. Exato. Muito bem, então agora, Alan, vou até repetir a pergunta. Se apresentar brevemente, contando um pouco sobre a sua história pessoal e profissional. Então, eu sou o Alan Johan. Eu nasci em Macaé, no Rio de Janeiro. A Marisa também é do Rio. E eu tenho uma história curiosa. O meu pai é de Santa Catarina, de Caçador, e minha mãe nasceu em Belém do Pará. Olha o Brasil aí. E lá em casa, minha mãe é de esquerda. Minha mãe é totalmente esquerda, e meu pai é totalmente de direita. Então, eu cresci com a diversidade política em casa. Né? O que o Brasil está vivendo hoje, eu vivi minha vida inteira dentro de casa, que era essa questão de não poder falar nada que já fechava o pau. Então, assim, eu vivi esse ambiente, sobrevivi, né? E para mim assumir foi dificílimo, porque tanto a minha mãe quanto o meu pai, apesar de terem feito curso exterior, tudo, foi um privilégio, eles não encararam muito bem a minha homossexualidade. Então, desde cedo, assim, eu já convivia com medo de me assumir, mas quando eu fiz 18 anos, eu chutei a porta do armário. Assim. E
Oxi, caiu, Alan. Na melhor parte da história. É melhor, tá voltando aqui. Pera lá, que tá voltando. Tá reconectando, Alan, reconectando. Acho que enquanto o Alan reconecta, acho que Ana, aí a gente vai esperar um pouquinho para complementar a história. Tá bom. Então, gente, eu sou curitibana mesmo, nasci aqui, me criei aqui nessa cidade, né, vim daquela coisa assim, meio, aquela mistureba que tem, né, tipo, filhos ou netos de imigrante, italiano com português, com alemão, e eu sou muito apaixonada pela cidade, né, por Curitiba, por conta dessa coisa da família, das raízes, assim, eu sou muito, eu adoro isso. Sou casada, tenho uma filha de 14 anos, o marido Marcos, e, bom, fiz uma carreira, comecei na área de comunicação, e eu acho que todas as coisas que eu fiz na sequência, elas sempre tiveram a ver com isso, a comunicação nunca saiu de mim. Né? Oi, Alan, a Ana tá falando, a gente já dá espaço para você daí. Combinado. Então, acho que a comunicação nunca saiu mais de mim, assim, eu adoro fazer isso, né? E aí eu troquei de empresas várias vezes e depois na última empresa que eu trabalhei muitos anos, eu troquei de trabalho dentro da empresa. Eu cheguei na posição de diretora de RH e aí eu achei que eu tinha estagnado um pouco, assim, nessa coisa do aprendizado, porque eu gosto, quando eu mergulho numa situação, assim, numa área, ou alguma coisa que eu tenho que fazer, que me dá até taquicardia de não saber, né, de ser tão ignorante daquilo, mas, assim, eu adoro estar ignorante, porque eu tenho muita coisa para aprender, né, e nesse momento eu estou nesse mundo das startups, né, quando eu saí, duas pessoas, eu fui apresentada para uma pessoa que estava, né, que tinha esse ecossistema, que é o Nima, que é o CEO de Júpiter, e aí comecei a trabalhar lá para tratar dessas temáticas humanas, né, startup tem muita treta, né, tem muita, o cara trouxe o amigo para trabalhar junto, daí 2 namoram, daí às vezes são 2 com 2, o grupo é pequeno, daí tem o dia que dá o barraco, depois volta, né, e daí tem o dia que tá dando tudo certo, daí 3 dias depois tá dando tudo errado, né, e tem que estar todo mundo mais para baixo do que a barriga do jacaré. Então, assim, o mundo das startups é um mundo muito intenso. Eu acho que é a melhor palavra para falar, né? E tem muitos temas humanos que precisam ser endereçados. Então, eu estou fazendo isso agora há praticamente 2 anos. Eu estou muito apaixonada. E, assim, eu tenho muita coisa para aprender. Eu aprendo demais todos os dias com eles, né? Com as startups que eu trabalho, as que eu atendo. E aí, fiz curso para conselho de startups, faço mentorias, tanto para pessoas que estão em startup quanto fora, né? Eu atendo muitas mulheres em mentoria, porque, como a Marise falou, né? Eu adoro ser ativista desta causa. Então... Eu tô querendo me aposentar, mas não consigo. Ah, mas é que quando a gente se apaixona, a aposentadoria não cabe, né, Marise? Como é que a gente trabalha até a gente abre a mão da paixão de jeito nenhum, né? Verdade, ela. Então, são histórias diferentes, né? E a gente lida com uma realidade muito diferente da corporação, da grande empresa, né? Ah, estão namorando, e o que faz? Ué, se disser, só pode ficar um, ou acaba a startup, né? Porque só tem 2, como é que vai fazer? Você precisa encontrar o entendimento ali. E dá para encontrar. Então, e aí depois, né, fui me embrenhando nesse tema, mas não existe nada como calçar os sapatos para a gente aprender. Então, eu também resolvi abrir a minha, que é a Unique, que é essa startup de livros infantis personalizáveis. A gente conta histórias
Então, a primeira história é como os pais se conheceram até a criança nascer, não importa, né, se é pai e mãe, mãe e mãe, pai e pai, se é o avô e a avó que viraram pai e mãe, né? A gente fez até recentemente um livro de barriga de aluguel que foi feita na Ucrânia. Ai, que lindo! História arrepiante. A mulher foi me contando e eu só chorava, ouvia e chorava, porque é uma história de assim, né? Adoro aquelas histórias assim, onde a gente consegue tipo envergar o bambu. Né? Tudo tá contra e o desejo vai indo até que ele se realiza, não importa de que maneira. Então, eu achei que eu precisava empreender também, já que eu queria participar desse mundo, porque seria o jeito mais legítimo de todos. Então, hoje eu tô, né, a Unique existe há 1 ano, a gente está chegando perto de 100 histórias contadas. Posso mostrar meus livros? Por favor. Sim. Esse daqui é o Bem-vindo ao Mundo, e daí vai o nome da criança aqui na capa. Uhum. Esse daqui é O Dia que Te Conheci. Né? E esse daqui, O Mil Incríveis Dias, tá? Nossa. Eles são livros que tem um design cuidadoso, assim, eu digo que é um design de emoção, porque as histórias da vida real são muito emocionantes. Vocês estavam contando as histórias de vocês aí, né? Da água de coco você adorou, então. Não, eu gostei da água de coco, gostei da história da Marise, eu adorei que quando a gente se cala, a gente vira refém, eu adorei o abraço que fez me sentir no mundo. Já notei um monte de coisa aqui, porque saíram frases lindas aqui hoje, né? Eu adoro abraçar. Nossa, eu um dia vou querer um abraço eu também. Eu quase me dei inveja dele. Assim, eu quase senti, foi sensorial, assim, ó. Foi. E então, essa história do contar, né? Um dia eu estava lá em Júpiter e eu disse assim, e aí, o que eu faço, né? Eu podia contratar uma pessoa do marketing e uma para vender, porque eu sou jeca para vender, eu tô aprendendo. E aí, ele fala, então, olha aí, ó. E aí, ele falou, não, se você pode aprender, aprenda tudo. E aí, então, eu tô nisso, né? Eu faço curso de como arrasar no Instagram, eu faço curso de como vender, eu vou aprendendo a descobrir quem que é a primeira pessoa que adota a minha ideia, enfim, um monte de coisa. Ana, eu tenho, assim, ó, claro, tem a equipe comercial da IES, que a Carol, que é diretora, equipe de direção comercial, mas ela disse, Cris, ela sempre fala, eu preciso que você faça isso, veja isso, para você me direcionar no que está na tua cabeça, de tudo de você. Se você não souber me comunicar, não vai dar certo. Ela fala bem assim, eu digo, sim, senhora, eu digo, sim, senhorita. Aí eu vou lá, faço curso de Facebook Marketplace, YouTube não sei o quê, tô lá, fazendo. Todos eles, né? Então, assim, para fechar, né, a Unique tá fazendo 1 ano agora. Na próxima segunda-feira, a gente está anunciando a nossa expansão. A gente vai começar a vender esses livros em Portugal. Vai ser a nossa porta para a Europa. É super bacana. A Pamela, que é a nossa representante lá em Portugal, ela é ativista da causa LGBTI+. Então, estou super feliz. Falei assim, Pamela, a gente ainda não contou uma história de maternidade e paternidade na diversidade. Vamos contar, porque são histórias arrepiantes e lindas, né? Porque além das coisas normais que a gente tem que passar para ser pai ou mãe, tem tudo isso que vocês estão contando aqui que precisou superar para chegar lá. Então, histórias lindas de força da vida. É isso. Que lindo. Lindo mesmo. Eu achei incrível essa ideia de poder fazer um livro personalizável, né? De como ocorre a relação, como a relação se deu e como a criança pode enxergar essa relação. Que às vezes, né, quando vê, tipo, quando a criança pergunta, pai, mãe, ou mãe, pai, como vocês se conheceram? Às vezes a pessoa não lembra, né? Às vezes o casal não lembra, às vezes a pessoa única também não lembra como foi, né? Como se deu a história inteira, a história completa, mas
assim, quando a pessoa tem a chance de anotar tudo e deixar tudo do jeito que ela quer que seja contada exatamente a história, acaba se tornando muito mais bonito, né? Eu bordei um livro assim. Oi? Eu bordei um livro. A minha amiga pediu para eu bordar para ela um livrinho contando a história de quando a caçula dela nasceu, que a filha mais velha pediu, aí eu bordei. Ai, que lindo! Manda foto, Marise. Mano. Pois eu mando. Eu mando para a Fernanda e ela manda para você. Eu acho que é bem bacana a gente descobrir que na história, que assim, não importa como, a gente vem de algum tipo de história de amor. Seja amor na concepção, seja amor na adoção da criança, seja amor do jeito que a criança veio. Depois o que vai acontecendo na vida não importa, mas aquele momento ali, ele veio de alguma história que tinha amor. Sim, com certeza. Sim. Então, Alan, se quiser continuar agora a história que você chutou a porta do armário, no clímax caiu a internet. Cena dos próximos capítulos, terminou a novela para voltar na ele fez assim, ó, eu chutei a porta. Ele fez bem assim, eu chutei a porta. Aí desligou, ele desligou a internet. Não, mas em minha defesa que apareceu um botão compartilhar aqui e eu fui clicar. Aí eu fui parar no Facebook. E aí, caí. Mas então, aí chutei a porta do armário, mas em casa não foi muito tranquilo, eu tive que sair de casa, falaram umas situações bem pesadas, e foi aí que eu fui militar, né? Eu trabalhei no Grupo Dignidade já em 2001 a 2003, e de lá eu fui fazer a faculdade de jornalismo na Tuiuti, os meus pais já de bem comigo me apoiando, e então eu já fundei em 2005 a Ladoá, né, que já tem 15 anos, e foi assim uma trajetória incrível da Ladoá, já ganhamos o prêmio do Sindicato de Jornalistas no primeiro ano, e como a gente sabe, produzir cultura no Brasil não é fácil, então foram 15 anos investindo muito suor, sangue, ferro e fogo, e, assim, eu acredito que tudo que a gente planta, a gente colhe, então, acredito que muito se deve a Ladoá ao convite de eu ter sido o primeiro assessor de políticas da diversidade sexual de Curitiba, e uma coisa levou a outra, e assim, sempre trabalhando, dando o melhor de mim, e tenho colhido frutos excelentes, né, tanto de oportunidades quanto de chances de fazer alguma coisa pela comunidade, né, e, assim, para mim tem sido incrível essa trajetória, eu não me vejo diferente, apesar de tantas coisas difíceis que eu passei, né, eu não vejo uma outra história diferente para o Alan, sabe? Eu acho que é o que dá sentido à minha vida, né, como foi a pergunta anterior, é essa dedicação, né, que preenche um vazio que às vezes a gente tem, né, assim, a questão o que a sexualidade significou na minha vida. Significou essa oportunidade de fazer mais pelos outros, né? Eu acho que se a gente tem uma missão de vida, tudo começou a fazer sentido para mim, né, quando eu comecei a ser ativista, militar, como a Larissa falou, né, vou morrer militando, vou morrer ativista, né, defendendo quem precisa. Como? Faz parte da nossa essência, né, eu acho que... Incorpora mesmo. Com certeza. Né? Você nunca mais vai ver as situações da mesma maneira. Você vai aprendendo. O feminismo mesmo, ele só entra na minha vida de fato a partir de quando eu começo a ser ativista de direitos LGBT. Eu estava, né, Ana Marise, naquela situação lá no shopping, e lembro muito bem, a Marise ia bater no cara mesmo, se deixasse. Você sabe que o Antônio nunca me falou qual era a loja. A única coisa que ele disse há pouco tempo é que a loja não existe mais. Mas ele nunca me disse qual era a loja. Porque ele eu sei qual é a loja. E sabe quando eu abordei lá, eu falei, o meu ex-namorado é diretor de marketing de vocês. Foi assim que eu cheguei falando para ele lá para defender o caso. No Miller? É? Sim. Não sabia.
Olha aí, a live histórica. Live histórica. Gente, eu cheguei lá no grupo Dignidade porque assim, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que existia o grupo Dignidade. Vocês são novinhos, principalmente Felipe, não conhecem uma coisa chamada lista telefônica. Era um tijolo assim, de livro, maior que uma Bíblia, e vinha o telefone ali. Eu fui ali, catei o telefone do Dignidade, liguei e falei assim, vocês têm gente aí, tudo, eu estou com uma situação... Tem, eu fui a primeira mãe, né, Alan, que chega lá arrastando o filho pela mão, olha, a situação é essa, eu quero saber o que eu vou fazer. Senão eu vou passar o resto da minha vida batendo nos outros, o que eu vou resolver? Né? Não vou resolver, eu só vou bater nos outros. E eu preciso saber o que fazer. E isso é muito importante, eu falo sempre isso para a gente. Sabe, nós precisamos conhecer a legislação, nós precisamos nos apoiar no que existe, no que não existe, quem é que pode me ajudar nessa cidade, quem que você conhece naquela cidade, tem que ir lá não sei aonde. Né? Eu conheço fulano, que conhece fulano, e acha alguém para ajudar aquela situação lá. A gente tem que ter essa rede, a gente tem que ter conhecimento para não deixar acontecer de novo. Tem que mobilizar, né, Marise? Tem que mobilizar. Naquela situação, nós fizemos um beijaço na frente do shopping, né? Entramos em grupo. Tem horas que o diálogo... Eu era tão nova, mas coisa que eu nem sabia, eu não fui. Eu não participei. Eu beijei aquele dia. Beijou muito. Eu escolhi. Estou vendo. Queria comentar uma coisa, ouvindo a fala do Alan, que teve uma pesquisa feita com enfermeiras, não lembro qual cidade dos Estados Unidos, alguns anos atrás, que elas fizeram uma pesquisa com pacientes em leito de morte e perguntavam para eles qual é o maior arrependimento da vida. E assim, cerca de 90% falava que o maior arrependimento era não ter feito o que sempre quis fazer, ou que queria ter vivido uma vida diferente da que viveu. Então, ouvindo o Alan falar que não vê outra história para o Alan, eu acho isso incrível, o que faz a vida valer a pena, né? É você saber o que está fazendo, saber que gosta muito do que está fazendo e que está realmente fazendo diferença com tudo que você faz. Com certeza. Felipe, você falou que trabalha com yoga, com meditação. Eu fiz um curso de mindfulness há uns 3 anos e foi uma das experiências que eu até ia citar mais para frente, mas assim, é aquela questão que a meditação traz para a gente. Viva o agora, intensamente, né? Se conheça, saiba o que está acontecendo, perceba os sinais. As coisas não acontecem por acaso, né? Tudo é ação e reação, causa e consequência. Né? Então, nós temos que ter essa noção. E não apenas se jogar. Se jogar é ótimo, né? Mas a gente precisa... saber onde está se jogando, né? Consciência. Se jogar com consciência. Isso é importante. Ainda mais quanto mais velho a gente fica, mais precisa dessa consciência, né? Porque vai acabando a energia, vai acabando o tempo também, né? Tem que escolher um pouco melhor antes de jogar. Eu tenho mais passado que futuro, né? Você não. Eu tenho mais passado que futuro. Então, eu tenho que viver intensamente mesmo. Sim. Então, tem que cuidar da saúde, que é para a gente ter qualidade de vida e fazer ainda, porque eu ainda quero fazer muita coisa, gente. Com certeza. Tem muita coisa que eu não fiz. Por exemplo, eu não escalei o Himalaia. Nem tenho vontade, mas é uma coisa que eu quero ter a possibilidade, né? não é? Muito bem, pessoal. Eu vou só fazer uma intervenção, Felipe, por causa do tempo. Né? Sim. Achei que tinha um pouquinho mais ainda. Não, nós temos, mas assim, faz umas 2 perguntas do que nós temos, do que você tem nos protocolos aí da Império Sagrado, que nem tem Império Sagrado, né? Por vez, assim, pra gente, senão a gente vai, o pessoal vai... Aí depois, aí eu vou ser demitido da minha própria empresa, não sei por quê. Né? Aí lá na comissão... Alan, Marise e Ana, vocês acham que na comissão da Bilge faço o que eu quero?
Aqui, ó. Não é. Esse negócio, eu sou CEO, faço o que eu quero. Tudo lenda, tudo mentira. Tudo mentira isso. Vai lá, Felipe. Vai render a o próximo livro. democracia tem um preço alto. Tem. Vai render o próximo livro. Bom, então, para vocês, qual o papel da arte e cultura na contribuição da diminuição da desigualdade? Vou fazer agora o caminho inverso. A Alan, que já estava falando, pode continuar falando. Tá bom. Eu acredito que a cultura, né, e a arte vão dar a noção de pertencimento, né, a criação da identidade. Isso é muito importante para um país, para uma comunidade, né, para uma pessoa se sentir inserida e parte do mundo. Isso traz dignidade para ela, né, um dos princípios básicos, né, do direito universal das pessoas. Então, a cultura e a arte, mais do que conhecimento, traz a sensação de pertencer, né? E com isso, cadê o Cris? Pois é. E com isso... Não, o Cris sai. Pode continuar. E com isso traz, né, toda uma gama de informações novas, uma gama de novos conhecimentos que faz o crescimento individual das pessoas, o crescimento da comunidade. Então, a arte e a cultura, elas servem de espelho, né, tanto para refletir quem a pessoa é, quanto também para refletir a luz, né, na escuridão, né? A cultura e a arte são os faróis, né? E agora, daqui a pouco eu vou falar para os faróis do saber. E você sente que em algum momento a cultura fez alguma transformação em você? Conseguiu transformar o seu jeito de ser, o jeito de agir, o jeito de se manifestar no mundo? Com certeza. Enquanto gay, se percebendo gay pequeno e ouvindo, né, aqueles estereótipos, né, que os gays são ligados à arte e à cultura, eu já me joguei para esse lado. Da mesma forma que o gay se afasta do futebol porque é considerado um ambiente masculino demais. Então, assim, são estereótipos, né, que acabam trazendo, afastando as pessoas. Mas eu, desde pequeno, participava de festivais de poesia, fazia teatro, né? Sempre gostei de escrever, ler. Então, assim, sempre tive muito aguçada essa minha vontade de trabalhar o lado cultural em mim. E, claro, amo viajar, amo participar de eventos, né? A Latuá mesmo foi um dos principais alicerces, assim, podemos dizer, da cultura LGBT curitibana nos 15 anos. Né? Desde balada, evento, nós estivemos apoiando quase tudo. Então, assim, a cultura é muito mais do que uma ferramenta de transformação. Ela é uma ferramenta de inclusão, pode dizer. Beleza. Marise? Né? De pertencimento também, porque veja, como professora, muitas vezes, eu sou professora de história, então a arte tem tudo a ver com a história. Aliás, a história tem tudo a ver com todas as áreas, mas a arte, para a gente trabalhar, ensinar a história, a arte é fundamental, porque daí a gente usa quadros. Eu tive a oportunidade de durante os governos do PT, de viajar muito. Eu fui para a Europa, eu fui para os Estados Unidos, eu viajei pelo Brasil, América do Sul, fui a Machu Picchu, que era um sonho, né, que eu tinha, e eu sempre, nessas minhas viagens, eu buscava fotografar e filmar para levar para os meus alunos, e trabalhar isso com arte. Fazia muita parceria, fiz muita parceria durante a minha docência com os professores de arte. Teve um ano na escola que nós fizemos... Marise, só para contar, minha mãe é pro de artes. Então, teve um ano na escola que nós tivemos... Todo ano eu fazia, o dia 1º de dezembro, de conscientização de prevenção de HIV/AIDS. Né? E teve um ano que eu me juntei com a professora de arte, porque também nem todo professor é aberto a fazer esses arranjos, né?
Mas, nesse ano, a escola comprou a ideia de fazer, os alunos também, uma turma de alunos também comprou a ideia de fazer. E nós fizemos, inclusive, um grafite, o aluno, a aluna, foi uma menina, fez um grafite no muro da escola, que era o laço vermelho. Junto à professora de artes, ela desenvolveu a ideia e foi no dia 1º, fez lá o grafite, né, que ficou até, já tem mais de 10 anos, já deve ter sumido. Mas, veja, foi a arte que fez, junto com os professores de arte, eu consegui fazer com que toda a escola se mobilizasse, porque toca naquilo que a própria pessoa produz, né? Ela, ao produzir, como o bordado passou a ser para mim. Tem só 2 anos que eu comecei a bordar, mas eu me encantei tanto com o bordado, com essa arte, que é uma arte milenar, e que eu encontrei, junto às amigas bordadeiras, história de bordados de mais de 1000 anos, gente. Eu fico assim, não creio que eu estou vendo uma coisa dessas, né? Então, o que a arte faz sei lá, esse pertencimento, isso da gente se... Eu conheci... Foi anteontem, que eu tive que pegar um Uber para ir ao médico. E aí o rapaz falando que ele conheceu o Rio de Janeiro, mas a única coisa que ele não gostou é que ele não achou no Rio de Janeiro músicas gauchescas, né? Tá certo? Assim? Não sei como é que fala. Uhum. Ele não achou lugar lá. Músicas gauchescas. Uhum. Isso. Ele não achou gaúcho, lugar, né? Eu falei, porque você ficou na Zona Sul. Na Zona Sul você não vai achar mesmo. Mas se você fosse para outros lugares, aí foi na Lapa, lá para o Reduto do Samba, da Gafieira, ele ia achar mesmo. Né? Se você fosse para outros lugares, você encontraria. Então, ele sentiu, apesar de ele gostar muito do Rio, ter voltado várias vezes, ele sentiu essa coisa que transforma ele no... Né? Que é a cultura dele. Uhum. Que é a cultura dele. Então, é isso. E para mim, assim, quando eu viajo, quando eu vou para algum lugar, eu quero conhecer que tipo de comida, se não for quiabo, tá bom. Né? Mas que tipo de comida aquele lugar tem? Que tipo de dança aquele lugar tem? O Pará, para mim, foi assim, meu Deus, eu me senti no céu com aquilo lá, com aquela variedade de sabores e de uma cultura colorida, rica, né? Isso dá pertencimento. Conhecer a produção cultural de outros povos, outros lugares, isso dá um enriquecimento pessoal para a gente muito grande. Sim. Eu sei também que eu respondi, gente. Se estiver fugindo muito da linha, puxa, tá? Tá bom. E faz com que a gente se perceba como iguais também, né? Uhum. Quando você vê que a outra cultura pode ter também traços parecidos com a sua, você vê o outro como igual, não como diferente, outra cultura, outra coisa, né? Uhum. Tudo bem. Ana? Bom, a minha arte, né? Fora a Unique, que é um pouco de arte, mas eu danço balé. Eu comecei, quando eu era criança, eu dançava, né? Jazz e tal, mas há 6 anos eu comecei a dançar balé clássico. E eu me apaixonei profundamente. Mas assim, foi uma coisa, nem sei, né? Eu tenho 1,5 metro de altura, então assim, não tenho um perfil de bailarina, né? Mas não importa, porque o balé não é para o outro, ele é para mim. E eu gosto de pensar a arte assim, né? Quando termino uma aula, em alguns momentos da aula, eu gosto de pensar que o balé é a minha forma de oração. Esses contrapontos da delicadeza de uma parte e muita força na outra. Então, dessas coisas assim tão opostas. E eu gosto de pensar que a arte, seja qual for, né, ela é uma fala, é uma fala de si expressada de uma outra maneira, né? Mas assim, a Marise no bordado, eu no balé, e cada um na arte que faz,
ela é a sua fala de si, que não tem muita censura ou preconceito, porque é aquilo, né? É uma dança, mas é uma dança, não, é você que está se expressando naquilo. E é uma beleza quando a gente vê isso no outro, né? Quando a gente está assistindo alguma coisa, pode ser um artista de rua, ou um balé, ou um teatro, ou um pintor, são coisas de e a gente fica pensando o que é que estava passando pela cabeça da pessoa, o que ela estava exprimindo dela ali. Então, assim, quanto mais arte, significa que a gente está mais liberto para ser o que é no mundo. Sim. Deixa eu mostrar um bordado que eu fiz, que é uma coisa muito especial. O meu filho é cartunista, o meu filho mais velho. E ele fez esse desenho aqui do irmão, né, do Antônio. Não sei se está vendo. Pro lado, aí. Isso. Ele fez esse desenho para o Antônio. Né? Uma brincadeira lá entre eles. E aí eu fiz o bordado. Ai, que lindo! É uma impressora 3D essa mulher. É o quê? Que lindo. Uma impressora 3D. E esse aqui é o que representa o feminismo. Ai, que lindo! Pro outro lado, legal. Isso. Lindo. Ai, o bordado é livre, nós também. Nós olha também. aí, ó. Essa é uma frase do bordado livre. O bordado livre tem essa característica da arte. Eu, como não sou uma bordadeira experiente, nem... Né, eu faço os bordados, eu nem vendo, eu dou de presente. Eu apresentei só as pessoas. Não é, eu faço para mim. Né? Então, ele expressa o meu sentimento, de fato. Então, cada um, ele tem... É para uma pessoa, sabe? Para uma pessoa, assim, aí, é para fulano de tal, isso aqui é a cara de fulano. Aí eu vou e bordo e dou de presente. Isso, a arte faz isso. Ela deixa a gente sensível para as pessoas também. Né? Eu acho que o que a Ana falou, eu achei bem legal. Ela faz a gente ser subjetivo, né? Se colocar no lugar do outro, e isso acaba trazendo também essa qualidade, né, de empatia, né? Eu acho que a arte ajuda isso nas crianças, nas pessoas. Você começa a pensar com o olhar do outro. Sim, verdade. Tem coisa mais legal, tem uma coisa muito interessante. A menina que trabalha aqui em casa, um dia eu falei para ela do Guaíra, que 10 horas da manhã, aos domingos, tem orquestra sinfônica, e é de graça. Ela falou assim, um dia eu vou, porque eu não tenho dinheiro mesmo, não sei o quê. Um dia pegou as crianças dela, enfiou no carrinho dela e levou. Mas ela não perdeu mais nenhuma apresentação. Enquanto teve, ela se apaixonou. Olha, era um mundo totalmente desconhecido para ela e para os filhos. E passou a ser um programa de domingo, uma vez por mês para ela lá, carimbando ela legal. E se apaixonou. E isso é pertencimento, isso é conhecer. Às vezes a gente tem aqui junto de você não conhece. Não sabe de onde vem. Beleza, e agora estamos há bastante tempo já nos encaminhando agora para o final da live. Eu vou pedir para vocês falarem como será o seu stand na Bienal, quais expectativas e o que podemos esperar para o evento a partir de vocês. Então, Marisa, se quiser continuar falando agora. Porque se eu começo falando, claro, mano, eu sou triste. Eu penso assim, o primeiro bordado que eu vendi foi numa... Como é que chama essas feiras de empresa, né? Conversar. De LGBT. Aí eu fui, nós fizemos o nosso stand lá de mães, até o Christian viu como que é, né? Nós fazemos os nossos produtos com a logo das mães, que é esse coração aqui. Né?
Coração, que tem atrás aqui escrito Mães pela Diversidade, mas esse coração colorido. Então, a gente tem caneca, caneta, camiseta, fizemos echarpes coloridas com as cores do arco-íris. E teve uma que eu fiz no bordado. É bem provável que eu tenha bordados também, sempre com a temática LGBT, para a gente vender. E as mães estão lá também com os seus abraços grátis. Olá, um abraço. As nossas apresentações, nós sempre temos o nosso cartazinho colorido lá, abraços grátis para todas as pessoas, que a gente sabe que, principalmente, muitas pessoas LGBT não têm esse abraço de mãe. Então, a gente está lá para abraçar todo mundo. Que lindo. Obrigado. Obrigado. Ana? Ai, gente, a gente vai expor os nossos livros, né? Nos nossos livros tem arte. A gente estava falando aqui da arte, né? Cada livro é inspirado num pintor. O livro verde é no Starry Night do Van Gogh. E o azul e o rosa, eles são no Sol Poente do Monet. E a história que vai chegar, que eu espero que já vai estar pronta no próximo, né? Vai ser inspirado na Árvore da Vida, do Gustav Klimt, que é o nosso quarto livro que a gente vai lançar daqui um mês e pouquinho por aí. Então, a gente vai mostrar tudo isso lá um pouco, a gente espera poder contar histórias lá também, porque uma história inspira a outra, né? É sempre assim, hoje eu saio muito inspirada com a história de vocês aqui, e eu espero conhecer muito mais gente lá, sortear livro, para poder contar histórias diferentes. Então, acho que vai ser um momento muito especial, tanta gente, né, aberta. E quem estiver lá é porque está aberto para todas essas coisas bacanas do mundo. Legal. Alan? Então, suspense quando vamos ter a nossa Bienal, agora por conta da situação da pandemia, espero que muito em breve. Com certeza ela vai com tudo. Está agendado para outubro de 2021, se tudo correr bem. Se tiver vacina. Se eu não tiver vacinada, não vou. A Marisa não vai, mas vai. Não tem risco, gente. Até lá, né, pretendo estar vereador de Curitiba. Né, a Ladoá vai levar muitas drags, muitos goggles, né, todas as várias edições que nós tivemos. Eu acho que cabe um livro aí, planejar até lá, agora dá tempo, né, um livro dos senhores da revista. Como eu disse antes, né, sonhar não custa, né, vamos inspirar e tudo que a gente está plantando, de fato, a gente colha, senão a gente se adapta. Eu acho que essa é a maior qualidade do ser humano, e o gay tem muito disso, de se adaptar às situações. A gente aprende, né, a conviver com a adversidade no meio da diversidade, né? Então, pode ter certeza que vai ser um stand com muito brilho, muito glitter, bem animado e com uma produção cultural local. Eu acho que a gente tem que valorizar o nosso local, né? Curitiba é fantástico em termos de produção cultural LGBTI, né? E então eu acho que a gente vai levar isso como a gente fez nos últimos 15 anos. Beleza, muito obrigado. Bom, por aqui as perguntas oficiais se encerraram. Christian, se tiver alguma surpresa para a gente, pode fazer agora. Eu sempre tenho, né? Faz parte, eu falo que eu nasci como uma surpresa, né? E ser CEO também é uma surpresa, né? Tem que ter surpresa. Eu tenho duas pontuações. A primeira é que tem um sorteio de um livro, né? Sim. Tem um sorteio de um livro. Eu vou abrir no sorteador online aqui, peraí. Deixa eu puxar a live primeiro. Aí a gente puxa os comentários. Por que eu tenho uma trava toda aqui? É justamente por causa da mágica de ser CEO.
E agora a gente faz o gerador online. Vamos lá. É ritmo de festa. Ai! Paulinha Camargo versus X Gustavo. Paulinha Camargo e Gustavo foram os ganhadores do livro. Oba! Parabéns! Então, vão entrar em contato com a gente vai personalizar essa história, vai ser um livro único. Não vai ter outra história no mundo igual a essa. Ah, que lindo! Eu vou colocar aqui direitinho o nome, depois eu mando para você, Ana Paula, bonitinho. Que legal, parabéns, então, obrigado. Paulinha, vou colocar direito aqui. A Paula, atualmente, ela é a coordenadora, é a mãe da Amora, da menina que botou a mulher para correr. Olha, parabéns, gente. Que legal. Não acredito. Beijo pra Amora. Que legal. Meu Deus, vai ser uma história maravilhosa. Nossa. A Amora Essa menina espera ela chegar aos 10. Imagina, quando ela tiver 10 anos, ninguém segura. Ela é Miss Trans São Paulo e é Miss Trans Brasil, Mirim. Olha só. A Amora é fantástica, ela é linda, inteligente, vontade de morder. Marise, depois então passa direitinho o contato dela para Ana, por gentileza. Eu tenho que pegar o da Ana também, né? Eu acho que lá no grupo dos estandistas tem, mas me lembra inbox que eu mando para você. Me lembra. Né? Só me manda o que é, porque se você me botar assim lá, Christian, lembra? Não lembro mais nada. Bom, gente, eu estou com o contato da Fernanda mais fácil, já falo com a Fernanda e já passa tudo para você. Perfeito, combinadíssimo. Eu tenho um anúncio para fazer aqui, que é um anúncio e, ao mesmo tempo, deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma coisa aqui. Deixa eu ver se tem como compartilhar isso aqui. Não sei se tem, mas enquanto isso eu vou falando. Bom, nós começamos a encabeçar um curso chamado Cultura Queer. Nasceu primeiro como um desejo de fazer um curso voltado para as questões queers, no caso, não é? Só que ele tomou um outro corpo muito mais do que eu imaginava, muito mais do que eu previa. Não é? E o curso agora, ele começa a estar junto, né, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, no caso. Eu estou tentando catar a imagem aqui. Ele tomou um corpo tão grande, porque nós temos o quê? Cursos acadêmicos, nós temos lá, né? Aula sobre teoria queer, aula sobre não sei o que queer, né? Então, mas tudo acadêmico. Nós da Império Sagrado, junto, né, com a Caroline Nascimento, inclusive, ela tá junto, né, Carol, com a gente. A Carol tá aqui, né? Ela vai estar falando sobre empreendedorismo com a gente, sobre trabalho também, voltado para o mundo queer. Mas em que sentido isso? Eu brinco com o pessoal assim, que às vezes, quando a gente vai falar da Bienal, que é literária aqui, que é LGBTI+, cada um puxa para o seu assado, né? Você vai falar com a editora, não, a Bienal literária lá, vai falar com o pessoal mais geek/nerd, geek, né? LGBT, na Bienal é Bienal LGBTI. Não, é uma Bienal de 3 temas. É uma Bienal que ela tem 3 temas que se conversam, né, e que estão dialogando. Por um lado, falando, sim, de coisas no sentido de mundo que são desvalorizadas, né? A literatura, estão querendo taxar livro, é um absurdo, né? O geek/nerd ainda sofre bullying em escola por usar óculos, aquele estereótipo, né? Esses óculos, magrão, mais gordinho, sofre bullying. E a população LGBT é um dos países, enfim, o Brasil é um dos países que mais mata, se não mais, no mundo. Quando nós pensamos esse curso, nós pensamos de que maneira que nós íamos falar dele, não é? De um ponto de vista, é claro, voltado para o mundo business, empresarial. Porque a Império Sagrado é uma empresa, gente, é uma startup literária, mas ela é uma empresa. Ela não é uma empresa ativista,
como, por exemplo, algumas ONGs, como Aliança Nacional, Grupo Dignidade, entre outros, não. Mas ela é uma empresa, uma startup queer. E isso delimita aquilo que nós comunicamos, né? Então, todos os nossos produtos, serviços e experiências, e a Bienal é uma experiência, ela é queer. Então, ela está falando desse ponto de vista. E, inclusive, ontem tive uma reunião com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Justiça também, que eu não esperava na reunião, levei um susto até, um sentido positivo. Uma reunião que era para durar 20 minutos, durou 2h30, porque o curso tomou um corpo maior, né? E nós todos estamos felizes de falar sobre esse curso. Quando eu me vi preparando o curso, eu pensei, 1 ou 2 encontros, né? Não, nós estamos já com 7, 8 encontros. No grupo, eu falo que é um grupo privilegiado de estandistas da Bienal, que tem todas as informações ali em primeiro lugar, em primeira mão. Então, eu sempre digo assim, quem às vezes está com dificuldade para clicar no link, adiciona o número de telefone que é da Impérios Sagrados, para poder, às vezes, o link funcionar. Porque, se às vezes, se não clicar e adicionar o link, ele não funciona mesmo, não é? E esse curso, ele surge, então, olhando para toda essa realidade, só que do ponto de vista de empresa, para transformar que é a cultura, que é, inclusive, né, aquilo e o objetivo do que a gente estava falando aqui. Porque se nós olharmos, desde, por exemplo, a revista lá do Mães pela Diversidade, o Nick Editora, nós estamos falando aqui de cultura, de transformação, de não fazer sempre o mesmo, né, de mudança, de abrir perspectivas, mudar carreiras. E o curso que a gente está encabeçando, que a partir agora de finalzinho de outubro, começo, né, de dezembro vai estar rolando aí, esse curso, ele está falando disso, né? Ele está falando dessa transformação. E o que a gente está pedindo, né? Que cada vez mais, todo mundo que está envolvido, comece a falar desse curso, né? Divulgar o curso por aí, para que a gente possa, de fato, ter essa transformação, né? Deixar que essa transformação ocorra de uma forma plena, assim, né? E quando a gente pensa em transformar a sociedade, a gente pensa que a Bienal é esse espaço também, é um marco histórico. Nunca tivemos uma Bienal que era geek LGBTI+, né? Isso, claro, com o apoio do governo do estado, da prefeitura, com o MON, o Museu do Olho. Só que sem a presença de vocês, que são estandistas, da feira gastronômica, dos conferencistas, nada disso é possível. Porque a porta de entrada para transformar a cultura são vocês. E aí o meu agradecimento especialmente hoje, vocês que estão aqui, por fazerem parte da Buildit, de alguma forma ou de outra, da Impérios Sagrados, né, para ajudar a transformar a cultura. O meu também agradecimento ao Felipe, que é cedido da Light of Religions aí para estar na Bienal com a gente, né, e agradecer, quando eu falo agradecer, eu estou falando de algo que me apaixona, porque né, tá à frente da Bienal não é simples, não é simples. Você chegar em locais para falar da Bienal e você, às vezes, notar que alguém tenta te desqualificar pela tua sexualidade, de falar assim, muda o nome, bota Feira Gay, que é muito mais da merchan, ela fala muito mais com o público de vocês, como se falar da Bienal... Sim, exato, Marice, né? Como se falar da Bienal fosse algo... porque acho que isso o Alan talvez possa falar com mais propriedade, as questões LGBTs agora que estão saindo da pasta de saúde, porque ser LGBT é uma questão de saúde, né? Você é doente, você está lá na pasta, né, de saúde, inclusive LGBT é uma pasta no Nacional do Ministério da Saúde, para ir para uma coisa separada, né, para criar uma assessoria de políticas da diversidade, por exemplo. Você sai de uma pasta considerada como doente, você vai para algo mais cultural, político, não é? Então, este curso vem para transformar, para a gente cada vez mais entender que ser, no caso, queer, que engloba também LGBTI, preservar das diferenças teóricas que tem, é algo que está falando do diferente, da pluralidade, né? Então, a gente pede que nos ajude a compartilhar esse curso, vai ser bem bacana mesmo, os estandistas, se eu não me engano, já receberam, eu acho, deixa até eu conferir aqui
se foi autorizado para mandar, já nem sei, porque essas alturas do campeonato, deixa eu dar uma olhada aqui. Pode falar. Então, o preconceito, a homofobia, ela vem do medo, né? E o medo vem da ignorância. Infelizmente, boa parte da nossa comunidade ainda não sabe a nossa história, não sabe a importância da gente lutar, né? E não sabe a importância da gente se unir. Então, infelizmente, a desinformação existe dentro da comunidade LGBTI. Nós temos que combater para fortalecer a nossa comunidade, para fazer essa atuação que muitas vezes as pessoas acham que é levantar bandeira, mas não é levantar bandeira, gente. É ser cidadão, né? Exercer o seu direito político, exercer o seu direito enquanto cidadão. Né? E quando você não levanta bandeira e não se posiciona, você já está se posicionando sim. Né? Por isso que hoje artistas, todo mundo está se posicionando na questão LGBTI, na questão trans, porque ficar calado já é se posicionar. Perfeito, Alan. E dito, eu vou ler para vocês, estou olhando aqui no celular, do que vai falar o curso. Eu acho importantíssimo falar, mais que o tempo já estourou, né? Aí depois, lá, Felipe que é o culpado, não tem nada a ver com isso. Felipe que é o culpado. Eu sou convidado, só que não sou dono de nada, esse negócio de skill, não sou dono de nada, não. Hoje eu estou como CPF, não CNPJ. Então, diz assim, cultura queer, do pessoal business. E aí eu vou fazer a leitura, e eu vou pedir que vocês, é claro, fale alguma coisa, mas começando pela Ana Paula, da visão empresarial, do que significa esse curso a nível de Brasil, Ana Paula. Vamos lá. Se a cultura tem o poder de iluminar nações inteiras e iniciar algo novo na sociedade, imagine fazer parte de um curso capaz de transformar o mundo ao seu redor e deixar o seu legado registrado. Cultura Queer, do Pessoal Business, é um curso para você que sabe a importância de tornar a nossa permanência nesse mundo um sinal de protagonismo, de que é possível, por meio da cultura, modificar hábitos, quebrar preconceitos e escrever uma nova história. A inovadora teoria queer mostra que o sexo e a identidade de gênero são uma construção social e que, portanto, não existe algo como uma natureza em termos biológicos que defina nosso sexo e gênero. Uma postura polêmica? Não, ao contrário, uma visão mais que atual e necessária para os dias que vivemos, especialmente no país que mais mata LGBTs no mundo. Da ética ao direito, dos jogos de esportes à literatura, da teoria à prática, essa é a proposta do curso Cultura Queer do Pessoal Business. Um curso para você que acredita que mudanças são necessárias e que é possível construir uma sociedade fluida, onde as pessoas são e merecem respeito. Embarque com a gente rumo a mudança que começa de dentro para fora e transforma o mundo ao seu redor. Olha a programação. Nós teremos, então, uma aula magna sobre cultura queer é possível. Depois, uma aula sobre o que é teoria queer. Depois, cultura queer, diálogo estendido, onde a gente vai oferecer um sábado de formação. Depois, política, ética e direito queer, com o Tony Reis, com a mesa de discussão com o Dr. Rafael Moura. No dia 6, Mundo Corporativo Interhumano, com Fernando Henderson. No dia 7, Fernando Henderson da ExMobil. No dia 7, Diálogo Estendido 2, comigo e com a Tati, que é agente educacional da Bienal, da IES como um todo. Dia 9, Educação e Mundo Business como Ato Queer, Rafaela Conde de Souza, que vai ministrar. No dia 10, Cultura Queer e Esportes, com o Didio Leão, que já jogou no Flamengo, no time de esportes Flamengo. Queer Análise, sim, falando de Queer Análise, isso é inovador, eu não sabia, eu estou fazendo um curso de formação em esquizoanálise, que eu estou amando, Queer Análise, eu pirei quando eu fiquei sabendo. No dia 16, Museus e a Cultura, Queer, com a Catarina Belletti. No dia 20 de novembro, Psique Pode Ser Queer, com o Fernando Rutz. Dia 23, Cultura, Negócios e Empregabilidade, com a Caroline Nascimento. Então, assim, gente... Ana, me conte como é que foi isso. Olha, eu fiquei aqui pensando, né, enquanto você estava falando, que, assim, as empresas, elas são aí num ambiente muito careta, né? Eu acho que as empresas, algumas começaram, sempre existem pessoas diversas dentro da empresa, mas, assim, eu acho que não basta a empresa não discriminar, eu acho que ela precisa afirmar.
Então, não basta dizer, não, aqui todo mundo pode. Não. Eu acho que a gente tem que se preparar, tem gente que não sabe direito como lidar, como fazer, como discutir as temáticas, né? E é bem importante porque é um jeito, é uma fala de quem vive isso, que vai discutir essas temáticas. Tem algumas poucas empresas já que avançaram nesse sentido, né? Por exemplo, o Citigroup foi um dos primeiros aqui no Brasil que afirmou, né, uma política de diversidade de gênero, claramente, e que tem grupos de discussão, debate, uma série de atividades dentro da empresa, mas hoje é pouquíssimo. Ainda é. Então, eu acho que essa é uma provocação maravilhosa, Christian, e é uma fala que tem autoridade para falar, né, para trazer o tema de uma maneira séria. E, vamos dizer assim, capacitar as pessoas a lidarem, né, de um jeito um pouco mais relaxado com o assunto, porque merece. Então, eu não me lembro, né, já faz 2 anos que eu saí, mas eu não me lembro de ter algum lugar onde a gente pudesse comprar, né, quando a gente começou a trabalhar com quando começou a cota para os deficientes, a gente trazia pessoas dentro da empresa para falarem do tema, para habilitarem os gestores a receberem as pessoas, os ingressos, a gente trouxe grupos, né? Mães, a gente fez muito isso. A gente fez muito isso com mulheres, mas a gente não fez com essa temática. E eu acho fantástico que vocês vão lançar alguma coisa assim. Legal, legal. Como é que foi, Marisa, ouvir que vai ter um cursão assim? Agora em outubro, não? Vai ser em outubro, vai ser agora, outubro. Final de outubro? Então, eu acho que vem, Marisa. Eu estou achando que é agora. Não é agora? É esse ano, ou é um curso online esse ano. Esse ano. Agora, o curso, a Bienal o ano que vem. Isso, vai ter o evento online. Sou eu, Alan. Vai ter o evento online agora em finalzinho de outubro, começo de novembro. E o curso ele vai estar rolando junto com o evento online, né? Além de outras coisas, para você não ficar doido até lá, que vai ter o lançamento do meu outro livro esse ano ainda, agora, em outubro. Aí já estão mandando o card game da ES, que tem que prototipar, tem que fazer não sei o quê. Aí, enfim, tá tudo surtando. É o que eu falei, né? A gente, no máximo possível, o máximo que puder, falar para fora da nossa bolha. Né? Há essa necessidade. Quando eu procurei a ajuda do Dignidade, a partir daquele momento, nós tivemos também no Estado, na Secretaria de Educação, a gente tinha um departamento da diversidade, que funcionava muito bem, com muitas pessoas, e nos proporcionou fazer muita formação. Então, durante 8 anos, eu tive formação, aprendi muito, estudei muito, e tive formação não só proporcionada pela Secretaria de Educação, como também pelo Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Então, eu participei de muito, inclusive a formação, professores que foram convidados para conhecer o material do que depois se chamou Kit Gay, né? Eu participei dessa formação também, para conhecer esse material, conheci em primeira mão, fomos para São Paulo, ficamos uma semana lá, conhecendo, a secretaria dispensou para ir, então, daqui do Paraná, fomos acho que 4 professores, né, de vários estados. Então, eu fiz muita formação. Depois disso, mudou o governo, e a secretaria, o departamento foi esvaziado, foi quando a Daiane saiu, né? O Alan conhece bem essa história, e eles passaram a me convidar, a mim e a outros professores, para fazer a formação para os professores. Então, eu passei a fazer formação, aí eu que era a formadora, e que é coisa que eu faço até hoje, porque aí os colegas continuam chamando. Esse ano tinha umas 3 ou 4 agendadas para o começo do ano, mas mexeu tudo, mas era para ter acontecido.
Então, essas são questões importantes, porque a gente tem que começar. Eu fico feliz da Secretaria de Educação estar atenta a isso, participando, porque nós precisamos muito que a escola discuta as questões LGBTI. Todas as questões são importantes, mas é claro que, como você falou, vou puxar a brasa para o meu assado, né? E a gente não pode se furtar de falar disso, porque eu já tive situações em escolas que eu estava fazendo formação e sempre os alunos vêm conversar com a gente. E eles falam assim, teve um casal de meninas que falou assim, a pedagoga quer contar para as nossas mães que nós estamos namorando. E era uma pedagoga que eu conhecia, já tinha trabalhado com ela, inclusive é uma mulher de pastor e tal, não sei o que, uma pessoa muito querida. Mas ela, o que ela sabia sobre essa ética, essa diversidade? Ela estava confundindo ali as coisas, né? E eu falei assim, não, ninguém tem o direito, como chegaram para o teu pai, para a tua mãe, né? E contaram, não, ninguém tem esse direito, nem a pedagoga. Se fosse algo pedagógico aqui de dentro da escola, ela tem que falar. Mas isso é a sua vida pessoal, do portão para fora, ela não pode falar. E falei isso na frente dela, na frente de todo mundo. Não pode falar. É uma coisa à toa. Mas não é à toa. É à toa para quem? Para quem? Então, às vezes eu fico me perguntando, sabe, Ana, você falou uma coisa aí e eu fiquei pensando de novo. Por que a gente tem que ensinar as pessoas a lidarem com as outras pessoas? O simples é o mais fácil. É o mais fácil, assim, o fato de você ser uma pessoa, um homem gay, por que eu vou te tratar diferente? O fato do outro ser trans, por que eu vou tratar diferente? De você ser mulher, por que eu vou tratar diferente? Né? Na verdade, a gente tem que trabalhar as questões interpessoais, né? Mas, enquanto a gente não chega nesse ideal de vida, vamos discutir a diversidade, sim, vamos falar para todo mundo. Se não quiser ouvir, seja surdo. Mas a gente vai continuar falando. Legal. Alan, para a gente começar a encerrar, veja só, começar a encerrar, né? Nem a hora passada. Né, então, né? Comece a finalizar aí, Alan, né, dando o recado que você acha pertinente para dar em relação ao tema, live, como é que foi, né? E daí depois a Ana, a Marlise e o Felipe finalizam. Tá, vou ser bem breve, gente. Eu acho que esse ano nós temos esse desafio das eleições, chances de mudar muita coisa. Eu acho que a gente tem que ser unido, vote LGBTI, escolha o candidato, tem quase 20 candidatos LGBTI na cidade. É o que eu peço, estude todos os candidatos, escolha um deles, que a gente vai depois poder somar todo mundo e falar, olha, nós somos tanto, nós representamos tantos votos, e se a gente não conseguir eleger ninguém, pelo menos a gente vai ter um coeficiente eleitoral aí para mostrar que a gente está começando a se acordar. Vamos acordar, gente, vamos acordar que a gente tem que fazer o dever de casa, né? Para esperar cair no céu lá. Marise. Obrigada, gente. Eu acho que foi muito produtivo, foi muito legal. E vamos torcer para que muita gente se inscreva, né, no curso e que o ano que vem a gente possa fazer fisicamente a Bienal e abraçar todo mundo. Obrigada pelo convite. Bom. Ana. Eu queria agradecer demais, assim, estar aqui com vocês hoje. Foi uma conversa tão gostosa. Eu aprendi bastante com vocês hoje, então, para mim, um privilégio, de verdade, fazer parte da Bienal, né, ter sua amizade, Christian, acompanhar aí os meninos do Light of Legion, né, e conhecer o Alan e a Marise, que eu não conhecia, adorei vocês dois, né, foi um prazer enorme mesmo, obrigadão. Bom, eu que agradeço. Felipe, conta pra gente como é que foi essa live, assim. Bom,
Primeiramente, desculpa passar um pouquinho do horário, né? Mas talvez tenha sido um pouco de egoísmo meu, porque eu nunca estive junto com tantas pessoas com tanta história para contar, ainda mais sobre esse tema. Achei incrível tudo que vocês falaram. Foi um privilégio imenso estar aqui junto. Obrigado, Christian, por me convidar para participar, para fazer... Né, eu só vou levantar a mão aqui, falando assim, não tem nada a ver com isso. Isso é com a equipe lá que monta as lives, não tem nada a ver com isso. Eu nem sabia. Eu só fui usar depois. Eu até olhei lá, Felipe, tipo, não. Eu fiquei assustado também, não. Obrigado a quem me colocou aqui, obrigado de coração, porque foi muito importante ouvir isso, muito importante participar disso. A Tatiana Miller e a Maria Fernanda, não tem nada a ver com isso. Eu olhei os nomes lá e disse, não, esse pessoal não. Você vê como a gente é tratado. A minha mãe... Claro, também quero agradecer vocês, né? Obrigado aí pelo convite aí, Cris, Felipe, Marisa já conhecia, Ana, prazer te conhecer, né? E desejo aí para todo mundo um bom final de semana aí, um bom ano ainda, e vamos juntos aí esperar todas as adversidades da pandemia. Vai. O meu sonho, Alan, o meu sonho Tem máscara. Então, o meu sonho mesmo, com todos, né, que estão na Bienal e na stand de feira gastronômica, eu sempre conto em live que eu tenho um sonho em relação à Bienal. O meu sonho é assim, beleza, Bienal, tá um dia lá, eu sentar na feira gastronômica às 10, se eu não me engano, que começa a Bienal, sentar, passar o dia comendo, e eu vou estar de boné, de óculos escuros, e se é o Christian, eu vou dizer, não, eu vim passando aqui. É verdade, o meu sonho é ficar comendo. O pessoal me pergunta assim, vou contar. Eu sou desses, né? Perguntando, Christian, por que você está fazendo a Bienal? Aí eu falo que tem duas situações. Tem o CEO, que responde assim, olha, a Bienal tem que acontecer por causa da transformação, a cultura, a diversidade da literatura, né? O mundo geek, gente, né? Então, esse empoderamento que a gente precisa enquanto ser humano. Esse é o Christian CEO. O Christian, CPF. Gente, estou fazendo só para ganhar voucher de graça na feira gastronômica e ficar comendo lá, porque eu gosto de comer, né? É magro de ruim, né? Sou. Você não vai sentar nessa feira gastronômica, mas tem muita coisa para fazer. Ninguém me deixa. Olha a cara do Felipe, ele tá pensando assim, eu vou me vingar lá. Né, Felipe? Pegar todos os vouchers para mim. Mas o meu sonho, gente, além de ficar comendo, né? Na sexta-noite, a gente está programando na sexta-noite, no sábado à noite, né? E no domingo à noite, 3 jantares, spoiler, com toda a feira gastronômica, com todo o pessoal, né, da stands e com os conferencistas, né, e convidados. E os jurados, nós esquecemos de mencionar, nós temos 25 jurados. 25 de cada um dos editais que estão abertos. São 5 editais, 5 por cada um, são 25. Então, imagine que vocês, aqui, o Felipe, né, sabe esse número, né, são 50 standistas, 12 feira gastronômica, 62. 8, 9 ou 10 conferencistas, 82, 25 jurados. São mais de 100 pessoas envolvidas, a gente está em atividade, né? Então, nós estamos... Dá-lhe vouchers. Dá-lhe voucher, só que eu quero voucher. Né? Só que eu quero voucher, quero ficar lá de boa, assim, ó. Olha, o pessoal tá mandando, vai sonhando, né? Todo mundo tá mandando, vai sonhando, né? Vai sonhando, Cris. Né? E eu assim, para quem trabalha comigo sabe, eu sou exatamente isso, né? Eu dou protagonismo, mas também sou diretivo e cobro. Isso não tem como enfeitar, de dizer, não, a gente é lá no mundo lindo da Alice. Não funciona assim, né? O cobra, ser CEO, ser dono de empresa, é isso aí. Agora, tem um lado lindo, que é poder sonhar com a possibilidade de ver quem está aqui, nesses jantares que a gente vai oferecer, olhar para vocês, abraçar, assim, dizer, olha, lembra, um ano atrás, lá na live que a gente falou, a gente está aqui agora, né? Então, essa é a minha mensagem para vocês, todos mesmo, que cada um tem uma história que me toca, né?
assim, a ajuda do Alan de reconhecer e dar protagonismo lá, quando ele estava na prefeitura, né? Ele também deu... né, amigo? Primeiro que viu o projeto. Primeira reunião ali, Fundação Cultural com o Luciano, né? O Ender Love da governadoria, que abriu as portas junto com o Tony Reis, e foi indo, a coisa foi... Eu brinco nela, eu fui pedir um... Você percorreu. Assim, eu fui pedir um puxadinho nela, ganhei o Mon. E o que faz, né? E agora? Tem que ocupar o Mon. E agora o que faz, né? Nesse percurso todo, enquanto empresário, com a Impérios Sagrados, que fez isso aqui, porque eu me voltei para a Bienal e estava fazendo um livro, mudei, aí lança no meio dessa loucura toda, lança o Milênios de Solidão, né? Você que está assistindo agora, compre Milênios de Solidão por apenas R$ 59,99 no site da Cotter. Aí lança o Milênios de Solidão, né? né? Lança... Obrigado. E a coisa vai. E a coisa vai. E estar com vocês hoje aqui é o meu privilégio. Eu sou o privilegiado. Vocês que estão junto na Bienal são responsáveis pela minha transformação cultural. E eu sou muito grato de coração e amo cada um que está aqui. Um beijo. Beijo. Felipe, eu que agradeço. Felipe tem que me ensinar a meditar, porque eu disse que eu não sou pessoa boa de meditação, não consigo. É mais fácil do que você imagina. Gente, obrigado. Felipe, faça as honras para encerrar agora. Obrigado. Muito bem, obrigado a todos por terem vindo, por terem compartilhado tudo que vocês compartilharam. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado a todo mundo que assistiu. E é isso aí. Então, um beijo a todos, bom fim de semana, grande abraço. Muito obrigado. Vou pedir que vocês não desliguem, os convidados aqui não desliguem, que eu vou fazer o encerramento aqui. A gente encerra assim, ó.